vamos começar uma sequência de aulas de eletrólise para que você aprenda esse conteúdo de uma maneira bem detalhada e não tenha nenhuma dificuldade na hora de responder a questão de vestibular e do Enem. Bem, falando de eletrólise, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a eletrólise é um processo não espontâneo. O que significa dizer que a eletrólise é um processo não espontâneo? Significa dizer que a gente vai gastar energia, ou seja, um gasto de energia para que o processo aconteça. Então, esse gasto de energia elétrica vai ser simbolizado nas questões com o uso de uma bateria, de um gerador, ou seja, uma fonte de energia externa. Mas você deve estar pensando assim, a gente deve pensar assim, por que vai gastar energia elétrica? Pessoal, esse gasto de energia elétrica é para forçar o cátion e o ânion no meio do processo a receber elétron, que é o cátion que vai receber, e a doar elétron, no caso o ânion vai doar. Então, se eu estou falando de cátion e ânion, significa dizer que a eletrólise sempre vai trabalhar ou com espécies de ligação iônica ou com espécies com compostos químicos que podem sofrer ionização. Então, a ideia é que o cátion vai ser forçado a receber elétron, por isso que vai ser gasto uma energia para que force o cátion a receber elétron. Lembrando que quando os compostos de ligação iônica são formados, o cátion perde elétron para se tornar estável, semelhante a um gás nobre. E o ânion ganha elétron para tornar-se estável, semelhante a um gás nobre. Nesse caso, a gente vai forçar o processo inverso. A gente vai forçar o cátion a receber elétron. Ele havia perdido para ficar estável, mas agora a gente vai forçar com essa energia, com esse gasto de energia, para que ele receba elétron. Mas quando ele receber elétron, ele vai ficar neutro. E a gente vai forçar o ânion que havia ganhado elétron para ficar estável, a gente vai forçar a doar esse elétron para que ele fique com carga zero. Então, é por isso que é esse gasto de energia, para induzir o cátion, que já estava estável, a receber elétron, e induzir o ânion, que estava estável, a doar o seu elétron. Para que isso? Para que se transforme em substâncias simples, com carga elétrica zero, porque o objetivo da eletrólise é, a partir da energia elétrica, produzir energia química. Traduzam produzir energia química como produzir substâncias com carga elétrica zero, que são substâncias puras, que não são produzidas na natureza, que têm interesse comercial. E aí, pessoal, aqui eu coloquei para vocês um exemplo bem clássico, que é o caso do sal de cozinha NaCl. Bem, como eu tenho que ter o cátion e como a gente tem que pensar sempre no cátion e no ânion, o objetivo é ou dissolver esse composto em água para que ele sofra dissociação ou ionização, dissociação, compostos de ligação iônica, ionização, alguns compostos de ligação covalente, ou então uma outra maneira de disponibilizar cátion e ânion, que são íons livres no meio, é fazer com que esses compostos eles atinjam a temperatura de fusão para que ao derreter, de passar do sólido para o líquido, fique o cátion e o ânion no estado líquido e fique na forma de íons livres. Eu coloquei aqui o exemplo bem clássico, que é o NaCl. Então, nós temos o Na+, e os salimentos. O que vai acontecer? O Na+ é o cátion. Se ele vai sofrer descarga, ele vai sofrer eletrólise, ele precisa receber elétrons. Então, como eu coloquei aqui, o cátion recebe elétrons forçadamente pela energia elétrica que a gente vai gastar. Ao receber elétron, o que vai acontecer? Essa carga negativa, que é o elétron, vai anular a carga positiva do cátion, transformando numa espécie de carga zero, neutra, que é o Na metálico. Já os salimentos, que é o cloreto, ele vai doar esse elétron para produzir uma substância de carga zero, que vai ser o gás cloro aqui. O ajuste da estequiometria também é algo que vocês devem sempre prestar atenção nas questões, que a gente vai ver em futuras aulas como é justamente feito esse ajuste na estequiometria da equação no processo de semi-reação de oxidação e redução. Mas aqui a gente observa que o cloreto perde elétrons para produzir uma substância de carga zero, que é o gás cloro. Isso a gente vai ver em questões com mais detalhes, tá? E aí, pessoal, o que a gente pode então tirar de conclusão desses dois processos? Que o nosso cátion, que é uma espécie dotada de carga positiva, ele vai sofrer descarga no polo de sinal contrário, porque cargas opostas se atraem. Se o cátion é positivo, ele vai sofrer atração, vai sofrer descarga no polo negativo,
que é o cátodo na eletrólise. Então, o cátion sofre descarga no cátodo. Carga positiva é atraído por carga negativa. Já o ânion, que é uma espécie que tem elétrons, ele vai deixar o seu elétron onde? Ele vai deixar o elétron no polo positivo. Se o ânion é negativo, esse elétron que ele tem, ele vai descarregar no ânodo, que é o polo positivo na eletrólise. Então, o ânion sofre descarga no ânodo. E lembrando sempre que ânodo é onde ocorre a oxidação e cátodo é onde ocorre a redução, tanto na pilha quanto na eletrólise que a gente está estudando. Pessoal, outro ponto importante que a gente vai ver no desenvolver das aulas e nas questões, tanto de vestibulares quanto de Enem, são os tipos de eletrólise que podem ser trabalhados nas questões. Existem dois tipos de eletrólise, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. O funcionamento das duas é o mesmo, tá? Sempre o cátion vai sofrer descarga no cátodo e sempre o ânion vai sofrer descarga no ânodo. Mas qual a diferença entre a ígnea e a aquosa? A eletrólise ígnea, ela não tem água, ou seja, é só a substância que vai sofrer a eletrólise. Mas só que aquela substância que a gente vai trabalhar é uma substância no estado, geralmente no estado sólido, ou, na verdade, sendo mais criteriosa, uma substância formada por de ligação iônica. Geralmente um composto de ligação iônica. Pode ser um composto de ligação covalente? Pode. Só que esse composto de ligação covalente, geralmente, nele vai estar na eletrólise aquosa, porque a gente vai ter ionização desse composto para gerar o cátion e o ânion. Mas na eletrólise ígnea você vai ver que 100% das questões acaba sendo mesmo compostos de ligação iônica, porque já existem íons. Só que aí, como não tem água, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a passagem desse composto do estado sólido para o estado líquido, que é a fusão. Por que a gente tem que fazer a fusão na eletrólise ígnea? Ou seja, fazer com que o composto atinja a temperatura de fusão. Para que a gente possa ter o cátion e o ânion na forma de íons livres. Ou seja, eu tenho o cátion no estado líquido e o ânion no estado líquido para que eles sofram descarga nos polos negativo e positivo. E aí o que significa o quê? Se eles estiverem líquidos, eles vão ter mobilidade e vão sofrer descargas, atrações em cada polo respectivamente, para produzir essas substâncias de interesse comercial. Já na eletrólise aquosa, como o próprio nome diz, aquosa, tem obrigatoriamente a água. Então, além do meu composto de ligação iônica, o meu composto de ligação covalente que sofre ionização, eu tenho a própria água. Então, na verdade, pessoal, o que acontece na eletrólise aquosa? Nós vamos ter 2 cátions e 2 ânions, isso mesmo. Então, como eu tenho 2 cátions e 2 ânions, imagine, por exemplo, o sal de cozinha. NaCl, cloreto de sódio, dissolvido em água. Eu vou ter o Na+, que é o cátion que vem desse sal, e o H+ da água. Então, como eu falei, os 2 cátions. Como definir dos 2 cátions, qual dos dois vai sofrer descarga no polo negativo? Existe uma série de descargas, uma série de prioridade de descarga baseada na reatividade. A espécie menos reativa, que nesse caso pensando no Na+, que vem do sal de cozinha, e no H+, que vem da autoionização da água, quem vai sofrer descarga é o menos reativo, que é o H+. E aí, do mesmo jeito que tem uma série de descarga de prioridade, né? Uma série de prioridade de descarga para os cátions, existe também para os ânions. Então, imagine que no sal de cozinha, o ânion, nós sabemos que é o Cl-, ele está concorrendo à descarga com o H- da água. Então, quem será que vai sofrer descarga no polo positivo? O Cl- ou o H-? Vai ser o menos reativo. Nesse caso, vai ser o cloreto. Ânions não oxigenados, de maneira geral, são menos reativos. Então, essa série de descarga ela é baseada na reatividade. Quanto menor reatividade, maior prioridade de descarga. E a gente vai ver isso em futuras aulas também. Então, galera, é importante vocês saberem esses pontos, né? Entender onde é que cada íon sofre descarga, entender o que é formado no processo de eletrólise, né? Esse movimento de elétrons forçado vai fazer com que sejam produzidas espécies neutras, que são essas substâncias puras do tipo simples, que tem valor comercial, que não são produzidas na natureza, tá? E além disso, né, saber identificar quem são os polos
e os processos reacionais que acontecem nos polos, oxidação e redução. Sempre no cátodo é a redução, sempre no ânodo é a oxidação. E identificar os possíveis tipos de eletrólise que podem ser cobrados nas questões. Por hoje é só, galerinha. Em breve eu retorno aqui com a aula 2. Na aula 2 a gente vai trabalhar, vamos fazer uma questãozinha desse tema abordado, para que a gente possa trabalhar reação de redução, reação de oxidação na eletrólise, identificar justamente o que é formado no cátodo e o que é formado no ânodo. Se você gostou da aula, não esquece de deixar o like aí no vídeo, tá? E se você é novo aqui no canal, não fez a inscrição aí no canal, se puder, faça aí rapidinho a inscrição no canal. Em breve eu retorno aqui com outras aulas, com outros vídeos, com outras dicas. Tchau, galera!